a palavra para o nosso terceiro palestrante deste módulo. Por favor, venha para cá, Gabriel Gonçalves, da Ginkgo Solar. Tenha bondade. Alô, som. Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, para estar participando desse evento hoje e parabenizar a organização pelo evento. Bom, eu vou estar passando para vocês hoje alguns números gerais aqui da Ginkgo. Vou falar um pouquinho também a respeito da qualidade e vou apresentar os novos produtos da Ginkgo e algumas aplicações desses produtos, né? Bom, a Ginkgo ela tem 6 fábricas pelo mundo, né? 4 ficam localizadas na China, uma na Malásia e uma nos Estados Unidos. Então, tudo que vem para o Brasil é através da importação. A gente não tem uma produção interna, né? Temos 35 escritórios espalhados pelo mundo, que são esses pontos em vermelho. Um deles aqui no Brasil, em São Paulo. E temos mais de 100 países já com projetos com nossos painéis, né? Temos aí hoje por volta de 12 mil funcionários. Esse número já teve em 15 mil. Ele vem caindo por conta da automatização da indústria, né? Que nem o Wildo colocou no período da manhã. É uma tendência muito grande. A expectativa é que ele chegue a 8 mil, mesmo com aumento no crescimento da capacidade de produção. Então, em 2018, a gente fechou o ano com 11 gigawatts de capacidade de produção em painéis, né, com mais de 40 gigas acumulado desde 2006, quando a gente iniciou a operação. Então, a gente é número 1 em vendas desde 2016, e são dados globais, né, número 1 em bancabilidade, quer dizer, a gente é o fabricante que mais recebe financiamento de bancos, e nós temos, como uma estratégia desde o princípio, né, a Ginkgo ela tem uma venda bem balanceada e diversificada, então a gente atende todos os continentes, desde empresas de projeto até empresas de distribuição de energia, né? Aqui o crescimento nosso médio de 2011 até 2018 está aproximadamente em 35%, pouco mais de 35% de crescimento anual, um crescimento bem acelerado dessa indústria, né? E aqui também um pouquinho mais a respeito de dados de crescimento, né? Então, de 2012 a 2018, na segunda coluna você tem o crescimento médio da indústria de fotovoltaico, na terceira coluna o crescimento da Ginkgo. Então, você pode observar que a Ginkgo cresceu todos os anos acima da média da indústria, né? De novo, aqui eu estou falando de números globais, né? Cresceu acima da média da indústria todos os anos, ganhando também um market share, que no final do ano passado terminou próximo dos 13%. A meta desse ano é finalizar aí perto dos 15%, também aumentando o market share, né? É um mercado bem competitivo, né? Como eu falei, em 2016 a gente entrou como líder de mercado, né? Com menos de 10% de market share. Então é um mercado bem competitivo. Bom, apresentado um pouco da Ginkgo, né? Vou falar um pouquinho da questão da qualidade, né? Eu quero esmiuçar um pouquinho a questão da qualidade, porque o mercado no Brasil de fotovoltaica, eu sinto que ele é um pouco, ele está amadurecendo ainda, né, comparado com outros mercados aí pelo mundo. E falta muitas vezes uma referência, né, do que é de que fabricante que de fato tem qualidade ou não, né? Que todo fabricante fala que tem qualidade, ninguém vai falar o contrário. Qual que é a referência que eu posso usar, né? O que eu posso olhar, principalmente quanto a uma avaliação de terceiros, para de fato confirmar essa qualidade ou não. Então eu queria falar um pouquinho disso também. Bom, então como eu comentei, em 2006 a Ginkgo iniciou a operação como montador de painéis, né? Então a gente, de 2006 até meados ali de 2009, na verdade, até 2010, a gente fazia montagem dos painéis, né? Mas desde sempre com esse foco estratégico em qualidade de produto. Em 2010, a gente abriu capital na Bolsa de Nova York e também adquiriu outras fábricas, né, que faziam a produção de lingote, do wafer, da célula, que são os itens, o principal item, né, para o painel fotovoltaico. Então, a partir de 2010, a Ginkgo ela já começou a ter
posse, né, da produção de toda essa cadeia de valor. De 2012 para cá, né, a gente começou a investir bastante também no progresso de eficiência, tanto de processo, né, como e consequentemente da eficiência do produto, né, e numa gestão mais inteligente, né, da qualidade, bem mais integrada. Eu vou passar um videozinho que vai ilustrar bastante o que o Wildo comentou no período da manhã, dessa alta automatização que está se passando na indústria na China, né? Ele é uma fábrica nossa de conceito 4.0, extremamente automatizada, ela precisa de 40 funcionários para produzir 1.5 GB no ano, né? O vídeo não foi. Cadê o... A change of perspective opens up new ways of thinking. Tá aí, então, no conceito de fábrica 4.0, né, Smart Factory da Jinko, que é extremamente automatizada. Aí, como eu falei, são 40 funcionários para produzir 1.5 GB ao ano, capacidade de produção. A gestão de qualidade nossa hoje ela é extremamente abrangente, então desde da fabricação do lingote, do wafer, da célula, a gente tem 52 pontos de verificação da qualidade, né? A gente detém todos os certificados, né? Tanto no mercado americano, no mercado europeu. O último desses testes ele é a eletroluminescência, né? Alguns fabricantes fazem uma amostragem nos painéis de eletroluminescência. A eletroluminescência ela é uma espécie de fotografia e ela vai mostrar se há algum microcrack na célula, no painel. A gente faz esse teste em 100% dos painéis, né? O microcrack ele é uma coisa que prejudica na geração, o módulo não deixa de funcionar, mas ele prejudica na geração e pode gerar hotspot também. A gente faz esse teste em 100% dos nossos painéis, garantindo que ele sai de fábrica íntegro, né? Bom, chegando então aqui um pouco nas referências quanto à qualidade, né? No Brasil, a gente tem o Inmetro, né? Que ele é um certificado obrigatório no Brasil, né? Ele é muito importante, mas ele deixa a desejar quanto a essa questão da qualidade. Ele não avalia profundamente a resistência, a durabilidade do produto, né? Ele está mais ligado à relação de segurança para trabalhar com o produto, coisas mais menos profundas, digamos assim. Muito se fala no Brasil do Tier 1. A fabricante X é Tier 1, a fabricante Y é Tier 1, né? O que essa classificação quer dizer? O Tier 1 ele é uma lista da Bloomberg, né? Que ela inclui lá todos os fabricantes com mais de 200 MB de capacidade de produção no ano e que já receberam financiamento de banco. Então ela de certa forma, alguma coisa a se considerar, né, como qualidade, mas é uma forma indireta de você avaliar. Você está confiando que por conta do volume daquele fabricante,
que por conta de um banco ter financiado um projeto dele, ele é um fabricante de boa qualidade. Então, você está confiando na avaliação de uma outra pessoa, né, indiretamente. Ela também é superficial, ela não é completa porque não é uma avaliação direta, né? E aí eu entro aqui nos 2 certificados que eu queria conversar um pouco mais, que é a IEC e o DNV, né, o certificado DNV-GL. Eles sim vão pegar o equipamento no mercado e vão submeter a aceleração, né, do envelhecimento através de ciclos térmicos ou do aquecimento sob alta umidade também tem a questão do PYD que eles avaliam. Então, no caso da IEC, ele submete a 1000 horas sobre aquecimento, né? Ele fica numa alta temperatura e numa alta umidade, 200 ciclotérmicos, que ele congela a menos 40 graus e esquenta mais 85 graus, e 85 horas para o caso do PYD, né? Depois desse teste, depois de submetido o módulo nessas condições, se o módulo tiver uma perda maior do que 5%, ele não recebe o certificado. Então, ele não pode perder mais do que 5% da performance dele depois de receber esses testes. E aí sim, você vai ver que nem todo Tier 1 consegue esse selo. Então, você já separa já, porque a lista do Tier 1 ela é grande, ela tem uns 50 fabricantes. É uma lista extensa até. Tem muita diferença de qualidade dentro de um fabricante Tier 1 para outro fabricante Tier 1, né? E aí agora eu puxo ali para o certificado DNV-GL, né? Ele faz o dobro, submete o dobro de horas, 85 graus Celsius, 85% de umidade. São 4 vezes mais ciclos térmicos, né? E um pouco mais do que o dobro do teste de PYD. Diferente do IEC, ele só aceita uma perda máxima de performance de 2% após esse teste. E aí a gente chega em pouquíssimos fabricantes mesmo, que cabem nas mãos, né? Então, a minha intenção aqui é dar uma referência de terceiro, né? São laboratórios terceiros que fazem esse tipo de exame, eles pegam um produto do mercado e submetem ele a esse teste. Então, é isento de qualquer interferência, né, nossa, no caso dos fabricantes. Esse certificado DNV-GL, né, a Ginkgo ela conseguiu esse selo desde a primeira edição, em 2014. E aí, se você for ver qual fabricante consegue consistentemente esse certificado desde o início, aí sobra dedo em uma mão para você contar. Então, eu convido vocês a darem uma investigada um pouco mais a fundo, né, e terem como norte e referência esse certificado, né, que é feito por um terceiro. E não só confiar na minha conversa do fabricante, né. Bom, vou falar um pouquinho dos produtos, então, e aplicações. A gente tem principalmente 3 séries, né, de produtos. Tem o Eagle, o Cheetah e o Swan. O Eagle, ele é o módulo, tem uma série de séries dentro do Eagle, né? Ele é o módulo que tem a célula do tamanho convencional. Ele tem uma célula 156 milímetros por 156 milímetros, né? E aí, então, lá dentro eu posso ter o Smart Mod, o Poly, o Monoperk, eu posso ter tudo também lá dentro. Mas, basicamente, né, o Eagle significa o tamanho convencional do painel. A gente tem o Cheetah, que ele é um painel um pouco maior. A célula é 2 milímetros maior, então o painel como um todo ele fica 2 centímetros mais alto e 1 centímetro mais largo. Só que com essa medida um pouquinho a mais, a gente atingiu altas eficiências, né? Está batendo recorde, estamos batendo recorde atrás do nosso próprio recorde em módulos Monoperk, né? E eu queria fazer um adendo aqui, porque hoje no mercado está se buscando muito a questão de potência, né? Equipamento com alta potência, 390, 400 watts, né? A gente chega até 400 watts com esse painel. Só que eu peço também para se atentar à questão da eficiência, né? Porque essa medida que a gente adotou de 2 milímetros a mais na célula foi uma escolha da Ginkgo para atingir os 400 watts. Tem fabricante que está tendo que aumentar 1 centímetro a mais por célula, né? 12 centímetros a mais no painel. Então você tem uma mesma opção de 400 watts, só que no equipamento bem maior. E aí, se o seu problema é a área de instalação, só a potência maior não vai te ajudar. Você vai precisar de um equipamento mais eficiente, né? É só um adendo que eu queria fazer.
E a última linha ali, que é a Swan, que é o bifacial. Eu tenho o bifacial vidro-vidro e eu tenho o bifacial, que é com backsheet transparente. Esse produto é uma exclusividade nossa de backsheet transparente, só a Ginco tem. E ele ganhou o prêmio, foi lançado agora na Intersolar de Munique mês passado, ganhou o prêmio como inovação como produto no solar. Né? Eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, das vantagens. Aqui é a tabela com as potências, eficiência, né, e os tipos de painéis. Vou passar que o tempo já está curto. Aqui são os meus painéis de Chita, tanto full cell como half cell, comparando o monoperk com o monoperk. Então, o Chita ele é monoperk, comparando com o convencional, ele tem um ganho de 8 watts sobre o tamanho de painel convencional. E ele tem um menor custo de BOS porque ele atinge maiores potências, né? Em grandes projetos você usa menos módulos na instalação. E aí, comparando o half cell com o full cell, você tem um ganho de 7 watts. Né? O half cell ele se comporta bem melhor quanto relação a perdas térmicas, porque você tem, na verdade, em vez de 3 circuitos no módulo, você tem 6, né? 3 em cima e 3 embaixo, é como se fossem 2 painéis diferentes. E aí você diminui as correntes nessas strings de célula, diminui a temperatura também, consequentemente, e tem um melhor coeficiente de temperatura. Sombreamento também, se desempenha melhor, porque é como se fossem 2 painéis, o sombreamento no de baixo não afeta no de cima. Aqui é um comparativo do monoperk convencional com o nosso Chita e o nosso half cell. Esse monoperk é o nosso próprio produto também, né? Em vermelho a gente tem as economias, né, em relação ao número de módulos, a área ocupada e o comprimento de estrutura de fixação. Vou falar um pouquinho do bifacial. O bifacial ele tem a capacidade de gerar na parte traseira também, né, aproveitando o albedo. Então, esse ganho pode ser de 5% até 20%, que a gente detectou. Vai depender do albedo do local. Então, o 5% seria um gramado e o 20% seria um chão branco mesmo, pintado na tinta mesmo. Você consegue atingir até 20% a mais de geração. Daria para fazer isso em cima de uma laje, alguma coisa assim. Então, aqui eu estou mostrando só o bifacial mesmo. A gente tem o vidro-vidro e o backsheet transparente. Né? O backsheet transparente ele é só 800 gramas mais pesado do que o vidro-vidro. O vidro-vidro ele tem 10 quilos a mais, né? Por conta de ser 2 camadas de vidro. Isso gera, para quem já fez projeto ou pesquisou, gera uma série de complicações, a questão do peso, principalmente a questão da fixação na estrutura, né? Por ser vidro-vidro. Então, muitas vezes o que se passava era que a empresa considerava vidro-vidro com um frame para poder fixar e não ter complicação na solução de estrutura. Nesse caso, o módulo praticamente é o mesmo peso, então você tem economia com gasto de estrutura, né? Mesmo hora-homem para instalar, ele é muito mais fácil de manusear, ele tem uma série de vantagens. Né? A Tedlar, que é a nossa parceira nesse produto, ela também está dando todo o apoio para manter, né? É óbvio que tudo embasado em teste, mantendo a mesma garantia do vidro-vidro, que ela é estendida em relação ao módulo convencional. O módulo convencional é 10, 25 anos, esse equipamento, o bifacial, ele é 12 e 30. Aqui é uma listinha, né, das diferenças aí das vantagens em relação ao bifacial com backsheet transparente e o vidro-vidro. Né? Então ele é bem mais leve, a gente está falando de uns 23 quilos aqui, e o vidro-vidro é 32, mais ou menos. Instalação padrão, né? O seu instalador ele vai trabalhar com o mesmo peso, ele é um módulo que é vidro, célula, backsheet e frame, então a estrutura dele é a mesma, né? Custo de BOS bem mais barato, a gente está falando de 30% a menos de peso, né, em relação ao vidro-vidro, então sua estrutura de fixação ela vai estar bem mais aliviada nesse sentido. Você tem economia com estrutura de fixação. Era isso. Não sei se eu passei muito tempo.
Bom, queria agradecer então, e eu fico à disposição aqui para as dúvidas, né? Acho que a gente vai ter um tempinho aqui também para bater um papo.